Os casos de racismo no Brasil estão aumentando ou estamos ouvindo falar mais sobre eles? Dos campos de futebol, da internet, da abordagem policial nas ruas, saltam histórias dolorosas de intolerância e preconceito. Definitivamente, não vivemos numa democracia racial. Quem comete o tipo de racismo aqui no Brasil hoje em dia ainda não é preso. Por quê? Chega de racismo nesse país! Isso não é um problema dos negros, isso é um problema da sociedade brasileira. Se a gente quer uma outra sociedade, a gente precisa trabalhar juntos, brancos e negros, para que de fato a gente tenha uma mudança. Essa ideia de que cotas é um preconceito, é um racismo, ou é um racismo ao contrário, isso é um argumento construído por aqueles que não querem diversidade, não querem essa mistura brasileira dentro da universidade. Organizações não governamentais, políticas públicas e movimentos sociais se unem para enfrentar o problema racial no país. Ele precisa chegar às escolas por meio de professores capacitados a lidar com a questão e, principalmente, ser discutido abertamente. Não dá mais para fingir que não existe. Racismo é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Uma gravação feita com um celular caiu na internet e virou uma história exemplar. No calçadão do centro de São José dos Campos, Claudinei Correia comprou um par de tênis com seu filho e seu genro, todos negros. Os dois jovens saíram da loja antes dele. Quando foi encontrá-los, eles estavam encostados na parede sob revista policial. A alegação da polícia foi a de que haviam recebido denúncia de um roubo. Claudinei mostrou a nota fiscal da sua compra, os vendedores confirmaram, mas eles não desistiam de tentar levar os meninos para o camburão. Diante dos protestos do pai e da população, recuaram, mas Claudinei Correia estava cansado do que chama de genocídio contra a população negra e levou a história adiante. Acompanhe na reportagem de Michele Gomes. Acompanhado do filho Jefferson, de 21 anos, e do genro Fabiano, de 18, o assessor parlamentar Claudinei Correia foi até o SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo denunciar a abordagem policial racista que sofreram na última sexta-feira, dia 29 de agosto, no centro de São José dos Campos. Chega de genocídio nesse país! Chega de racismo nesse país! Claudinei levou a nossa equipe de reportagem no local onde tudo aconteceu e explicou com detalhes a abordagem dos policiais militares que chegaram de forma abusiva e arbitrária. Nós estávamos aqui no calçadão, nesse exato lugar. Nós fomos até aquela loja comprar um par de tênis. Fui junto com meu filho, com o namorado da minha enteada, com meu genro. E ao entrar na loja, escolhemos o par de tênis, pagamos à vista com nota fiscal. E o Jefferson saiu na frente. E quando eu percebi, começou a gerar um tumulto. E eu olhei para fora da loja, o Jefferson estava sendo, de maneira bem abusada e arbitrária, sendo revistado pelos policiais militares aqui em frente, onde o policial estava com a arma em punho, apontando para a costela dele, com outro braço torcido. Nisso o Fabiano pegou e foi falar. O Fabiano chegou e falou: calma, nós estamos aqui comprando um tênis. Daí o outro policial fez a mesma ação com o Fabiano, encostando o pescoço dele. Nisso eu saí da loja como um pai, correndo, cheguei até o policial e falei: calma, está acontecendo algum equívoco aqui. Ele estava me abordando de uma forma, falando que eu era bandido para a população inteira ouvir, mas só porque eu acho que eu sou negro, com tatuagem, com tênis de R$1.000 no pé. Aí ele deu a entender que eu era bandido. Aí eu falei: eu não vou me render porque eu sei da luta. Eu falei: se eu me render e colocar a mão para a cabeça, ele vai ver e a população inteira vai falar assim: ah, prenderam mais um neguinho ali. Pegaram a gente de um jeito abusivo mesmo. Colocaram a gente na parede, contra a parede, entendeu? E eu acho que isso é inaceitável mesmo. Isso tem que parar, não dá mais para aceitar. Neste vídeo, postado na internet, Claudinei mostra a nota fiscal do tênis que pagou à vista para o filho. Mesmo assim, os policiais tentam levar os meninos na viatura. A população se revolta e começa a gritar. Claudinei fez um boletim de ocorrência para denunciar a abordagem policial racista, porém o BO foi tipificado como injúria. Segundo o coordenador do SOS Racismo, Cícero Almeida,
Denúncias como essa chegam frequentemente na entidade, que funciona em parceria com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que pode cobrar respostas da corporação policial. A comissão tem poder de convidar ou convocar servidores públicos, no caso aí até mesmo os policiais envolvidos, a virem depor e dar esclarecimento na comissão nesta questão do caso dele racial. Não é o primeiro caso que a gente vem recebendo, né, de posicionamento, de postura que envolva polícia militar no estado de São Paulo. E se Deus me livre, acontece comigo numa via escura, numa estrada, talvez eu nem estaria aqui para contar a história, porque a PM de São Paulo atira primeiro para depois ver se é bandido ou não é bandido. Para o professor de História Douglas Belchior, da Uniafro Brasil, situações como a que mostramos agora não podem passar em branco. É preciso denunciar, gritar o racismo em qualquer ambiente. Se tiver testemunha, procure uma delegacia. Por mais que você vá ser maltratado, formalize um boletim de ocorrência. Procure defensorias públicas mais próximas do seu bairro, do seu município. Procure o SOS Racismo e, principalmente, procure movimentos negros organizados próximo à sua casa, ao seu bairro, ao seu município, à sua cidade. Vai haver um movimento negro organizado e eles então vão te acolher, sem dúvida nenhuma, e te orientar de uma maneira mais eficaz. Qual é a diferença entre racismo e preconceito? O preconceito, ele é uma ação, o racismo é pressuposto do preconceito. Existem várias formas de preconceito. O preconceito racial é um deles, assim como existem preconceitos de gênero, existem aquelas pessoas que avaliam que existe lugar ainda hoje para mulher e lugar para homem. Assim como existe lugar para negro e lugar para branco. Assim como é aceita a pessoa magrinha e não é aceita a pessoa gordinha. Assim como é aceito o alto e não o baixo. Então, os preconceitos, eles são diversos. Como nós temos uma marca profundamente racista na formação do Estado e da nossa concepção de sociedade, é claro que toda vez que você lembra da palavra preconceito, você já lembra da questão racial junto. Por quê? Porque isso está arraigado na nossa cultura. O racismo pode ser considerado uma forma de intolerância? A intolerância é uma prática incentivada e inspirada por ideias. E o racismo é uma ideia generalizada de que há seres humanos ou grupos humanos, sociais, religiosos, étnicos, que são superiores a outros. Então a intolerância, a violência e várias práticas sociais que a gente condena num ambiente societário justo, igualitário, são frutos do racismo. No caso brasileiro, como o racismo é arraigado na nossa cultura, como a nossa sociedade se formou a partir de quase 400 anos de escravidão, mais 126 anos agora de uma cidadania negada ao povo negro, é claro que muito da nossa violência, do nosso preconceito e da nossa intolerância tem nas suas raízes o racismo. Quem comete o tipo de racismo aqui no Brasil hoje em dia ainda não é preso. Por quê? Os conflitos e as desigualdades, elas podem ser explicadas de N maneiras, menos a partir do racismo. Então a violência, quando ela acontece, poucas vezes ela é vista como algo resultante do racismo. As diferenças sociais e os conflitos da mesma maneira. Então o judiciário, a justiça como um todo, e especialmente os espaços em que as pessoas procuram o socorro, muitas vezes as delegacias, isso não é visto com seriedade. Poucas vezes isso termina numa punição. Aliás, se a gente tiver que fazer um exercício de memória, nós vamos lembrar daqueles momentos em que o racismo ele aparece em ofensas em determinados setores em que tem o olhar público muito presente. Por exemplo, num campo de futebol, ou entre artistas, ou num ambiente mais público ou mais visível para a sociedade. Mas no cotidiano, essas reclamações não são levadas a sério também nas delegacias. Pouquíssimas vezes isso acaba em penalizações, como o que manda a regra, como o que manda a lei. Muitas vezes a prática racista vem camuflada em formas ofensivas de brincadeira. Normalmente, o racista não admite seu preconceito, mas, mesmo assim, age de maneira discriminatória. Estando ou não evidente, a vítima tem o direito de denunciar qualquer forma de ultraje, constrangimento e humilhação. Veja o que o agressor costuma fazer. Dar apelidos de acordo com as características físicas da vítima.
inferiorizar as características estéticas da etnia em questão. Considerar a vítima inferior intelectualmente, podendo até negar-lhe determinados cargos no emprego. Ofender verbal ou fisicamente a vítima. Desprezar os costumes, hábitos e tradições da etnia. Duvidar sem provas da honestidade e competência da vítima. Recusar-se a prestar serviços a pessoas de diferentes etnias. No próximo bloco, o que faz o CERT, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades? Infelizmente, no Brasil, uma pessoa pode passar a vida dela toda sem discutir o tema das relações raciais, sem discutir o racismo, sem discutir o preconceito.